No 2, nós encontramos a expressão dizendo assim: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, ou dirigiu. Glória a Deus. O texto é conhecido, acredito que os irmãos já pararam para analisar esse texto aqui. Eu tenho algo importante para ministrar dentro desse texto aqui. O tema da mensagem é a síndrome da dependência espiritual. Amém? O que é síndrome, né? O conceito de síndrome é utilizado pela medicina para designar um agrupamento de sinais e sintomas, ou seja, um agrupamento de sinais e sintomas chama-se síndrome. E a síndrome de dependência, ela se caracteriza por um conjunto de fenômenos, né? Fenômenos comportamentais, fenômenos cognitivos e fenômenos fisiológicos. Então, esses fenômenos, o agrupamento desses fenômenos, traduz-se em síndrome, amém? Síndrome de dependência, né? Que se desenvolve após um repetido consumo de uma substância psicótica, tipicamente associada ao desejo. Ou seja, a síndrome da dependência, ela está muito associada ao desejo, ao querer, ao desejar. Por isso, eu quero, com essa introdução aqui, chamar a atenção, porque se nós não tivermos cuidado com os nossos desejos, ou se nós não tivermos domínio sobre os nossos desejos irão nos dominar, entendeu? Então, a síndrome da dependência é o colapso do domínio do desejo sobre o ser humano. Ao invés do ser humano dominar os seus desejos, ser o controlador, aquele que dirige, ao invés disso, o ser humano ele é dirigido pelo seu desejo. Aí a pessoa entra em um colapso. O desejo é maior do que ela. Aí de onde vem os vícios e etc. Porque a repetição, né, o repetir desses conceitos, desses fenômenos, né, comportamentais, cognitivos, fisiológicos, essas repetições vão produzir a síndrome no ser humano. E depois que a síndrome ela é produzida, a síndrome dessa dependência, o ser humano passa a ser dependente. E aí a pessoa passa a ser dependente de alguma coisa. Então, quando o ser humano torna-se dependente de algo, ele já não mais consegue dominar. Ele agora passa a ser dominado. Isso tem uma amplitude muito grande, esse assunto, né? Nós podemos tratar esse assunto aqui, trazer relacionado à família, relacionamentos, social, espiritual, etc. Existe uma gama muito grande de detalhes, de agrupamentos de sinais e sintomas relacionados à síndrome da dependência. Eu vou destacar aqui algumas para fazer com que cada um de vocês pense, raciocine com relação a isso, mas existe assim, a minha vontade é falar de tudo, né? Eu gosto de falar, mas eu quero resumir o tempo aqui, trazer algo especial para o seu coração, para o elevo espiritual, trazendo mais, focando na síndrome da dependência espiritual, amém? Deixando um pouco de lado os outros tipos de dependência, mas focando na dependência espiritual, amém? Então, tratando da dependência espiritual, da síndrome da dependência espiritual, nós vamos analisar aqui a vida de um rei, o rei Joás. Ele destaca uma síndrome da dependência quando nós analisamos o comportamento dele
os sinais e sintomas no comportamento, comportamentais, cognitivos e fisiológicos daquele homem, daquele rei Joás. O texto de 2º livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 2, destaca que ele começou a reinar com 7 anos de idade. Então veja bem, o seu tutor era o sacerdote Joiada. Então o sacerdote Joiada era o tutor, o professor, aquela pessoa que estava ali ensinando, caminhando com ele o tempo todo ao lado dele. Então o rei Joás, ele tinha 7 anos de idade. Obviamente uma criança com 7 anos de idade, ele é dependente, obviamente, dependente de alguém para que possa ser o seu tutor. Então, quando o sacerdote Joiada começou a instruir Joás tinha 7 anos de idade. Veja bem, aí esse menino aqui, essa criança, que era extremamente dependente aos 7 anos de idade, essa criança agora já não tinha mais 7 anos de idade. Quando nós lemos o texto bíblico, no versículo 2, quando nós lemos o texto no versículo 2, eu esqueci de pôr o versículo aqui, aí por isso que eu estou meio perdido aqui. Né? O versículo 2, pode ler. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então veja bem, vou colocar aqui. No versículo 2, o texto destaca dizendo, revelando a síndrome da dependência espiritual. Fica patente a incerteza no versículo 2 que tinha o Joás. O texto diz assim que todos os dias da vida do sacerdote Joiada, Joás serviu ao Senhor. Depois que o sacerdote Joiada morreu, Joás não mais andou nos caminhos do Senhor. Então observe que a síndrome da dependência espiritual, ela é desenvolvida, formada, criada naquele menino que era uma criança, que agora havia deixado de ser uma criança. O texto aqui revela a idade do rei agora, mais ou menos tinha cerca de seus 32, 33 anos de idade. Então já era um homem formado. E mesmo sendo um homem formado, não era mais aquela criança com 7 anos de idade. O texto revela Joás extremamente dependente de alguém para servir a Deus. A síndrome fica patente, a incerteza aqui no versículo 2, a síndrome da dependência fica patente de modo que enquanto o sacerdote Joiada viveu, dirigiu ele a servir ao Senhor. Sozinho, Joás era incapaz de servir a Deus. Sozinho, Joás era incapaz de andar nos caminhos do Senhor, mesmo que ele teve como, por exemplo, o sacerdote Joiada. Então observe que desde os 7 anos de idade até agora, seus 30 e poucos anos de idade, o Joás esteve ao lado de um sacerdote instruindo, ensinando, guiando ele a servir a Deus. E agora esse homem já formado, mais de 30 anos de idade, ele é incapaz de servir a Deus sozinho, ele é incapaz de caminhar sozinho nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas que existem hoje com essa síndrome da dependência? Se o camarada não tiver alguém no ouvido dele, chamando ele para ir servir a Deus, para ir buscar o Senhor, se não tiver alguém ao lado dele ali impulsionando, dando aquela sacudida nele, ele não consegue caminhar sozinho. Então existem muitas pessoas hoje com essa síndrome da dependência espiritual. Meu irmão, entenda uma coisa, certos termos da vida espiritual é muito particular, né? A maioria dos termos da vida espiritual não dá para mim compartilhar com ninguém. É muito particular. Veja bem assim, não dá para depender de outras pessoas, por exemplo, para ter uma vida de devoção. O que é vida de devoção? A oração é uma coisa individual. Não dá para me depender das pessoas, né? Para me orar, eu precisar de alguém para me orar. Não, meu irmão, não dá para me ir atrás de ninguém para me orar.
Eu tenho que fazer isso no meu particular com Deus. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma época de muitas pessoas vivendo crise, vivendo uma dependência espiritual. O camarada pede oração, é errado pedir oração? Não, isso não é errado. Só que você precisa, alguns termos, eu coloquei aqui, alguns termos da vida espiritual é particular. Você entende? Por exemplo, aqui, os sacrifícios, a vida de devoção, que é a oração, o sacrifício é muito pessoal, é você que tem que ir até o altar do sacrifício. Eu não posso ir até o altar levar o teu sacrifício, é você que tem que ir até o altar e levar o seu sacrifício e entregar ao Senhor. E nós vivendo numa dependência, na síndrome da dependência espiritual, até o sacrifício para levar ao altar, tem pessoas que dependem de alguém que leve. Meu irmão, não dá para viver uma vida com Deus dessa maneira. O sacrifício é você, é algo pessoal. Você leva até o altar e entrega para Deus. Amém? Do contrário, como é que as pessoas vão fazer isso por você? Então o sacerdote Joiada, ele conduziu Joás, toda a vida de Joás, dos 7 anos de idade para lá, e agora o Joás, parece que ele não entendeu nada, ele não aprendeu absolutamente nada. O Joiada, o sacerdote Joiada, estava como um pai ali, como uma mãe espiritual ali, estava ali guiando ele, instruindo ele, estava conduzindo ele no caminho do Senhor. E quando o sacerdote Joiada morre, o cara fica perdido, ele não sabe o que fazer. Existe, a adoração é algo muito particular. Adoração é algo muito particular, é um sacrifício interior produzido dentro de cada ser humano. Viu que não dá para compartilhar esse conceito de adoração com ninguém. Não tem como eu depender de alguém para me adorar a Deus, não dá. É uma coisa particular. Você produz dentro de você a adoração ao Senhor. Então não dá para mim produzir algo dentro de alguém. Eu vou produzir dentro de mim mesmo a adoração ao Senhor, porque o sacrifício da adoração é produzido no interior de cada um. E algumas pessoas se comportam como que eu não consigo, como que eu vou fazer isso? Meu irmão, a crise da dependência espiritual, ou a síndrome da dependência espiritual, ela tem afetado muita gente. Eu quero despertá-los com esta palavra, porque nós precisamos ter isso esclarecido, né? A incerteza ou as incertezas em Joás esclarece que ele nunca se decidia verdadeiramente a ponto de se entregar inteiramente. Então é fato que aquele rei, ele nunca se entregou inteiramente ao Senhor. Porque quando nós encontramos esses obstáculos, quando servimos a Deus, o camarada acha um obstáculo orar. O camarada acha a coisa mais difícil do mundo se colocar de joelho em oração. Esse cara não se entregou totalmente. A pessoa acha a coisa mais difícil do mundo ele levar até o altar o seu sacrifício como gratidão, como agradecimento a Deus. Ele é incapaz de fazer isso. Esse cara não se entregou ainda para Deus. A pessoa acha uma dificuldade incrível em se concentrar e adorar ao Senhor. Esse cara não se entregou totalmente. Então nós observamos que os sinais, né? Os sinais que Joás aqui destaca, os sinais e os sintomas referidos aqui, os sinais e sintomas patentes na vida daquele rei, destaca que ele nunca se entregou inteiramente para servir a Deus. Ele tinha que ter Joiada, o sacerdote Joiada, todos os dias até ele morrer. No dia que ele perdeu o sacerdote Joiada, ele também perdeu o conceito espiritual, perdeu o conceito da adoração, perdeu o conceito do culto. Ele totalmente mudou, porque realmente todos aqueles anos, vivendo ali do lado do sacerdote Joiada, ele não aprendeu absolutamente nada. Nós precisamos despertar
Porque nós temos hoje grandes ensinadores da palavra de Deus e nós precisamos absorver, precisamos aprender, precisamos ter um despertamento espiritual para que possamos melhor servir a Deus. A igreja cada vez vai ficando pior a qualidade dos adoradores, a qualidade dos servos, a qualidade do serviço da igreja ao Senhor. A igreja no sentido geral, eu falo no sentido todo, cada vez está ficando pior, está perdendo a qualidade, porque as pessoas elas vão se voltando a conceitos que não é propriamente bíblico, né? Conceitos muito mais relacionados ao querer, a emoção, ao querer, né? Aquela questão da síndrome, a vontade ao querer, nesse negócio de que eu quero ouvir Deus hoje falar comigo para encher o meu ego. E nem toda vez Deus quer encher o nosso ego. Ou melhor, a maioria das vezes Deus quer nos confrontar com a sua palavra, ou a maioria das vezes Deus nos confronta com a sua palavra. Então nós vamos criando, né, customizando a maneira, a forma em que queremos que Deus fale conosco, em que queremos que Deus trate conosco, e não é bem por aí. Deus é soberano nas suas decisões, nas suas questões, no seu agir, no seu trabalhar e etc. Deus é soberano, sempre foi soberano. Aleluia. Nós não podemos viver nessa crise de síndrome de dependência espiritual. Meu irmão, eu tenho que ter a minha vida com Deus, você tem que ter a sua vida com Deus. Tem pessoas que ele é tão sensível espiritualmente, que se lá na casa dele alguém dá um grito lá meio assim, meio errado, alguém ficar irritado, ele não sabe, perde totalmente o foco de adorar a Deus. Ei, presta atenção, o sacrifício pessoal com Deus é algo pessoal, seu com Deus. E nós não podemos viver essa crise da síndrome da dependência espiritual. O versículo 3 destaca as faltas naquele rei ali, fica muito patente no versículo 3. Olha o que diz o versículo 3 assim: tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. O que são esses altos aqui? Os altos eram altares de sacrifícios a ídolos que eles fizeram nas montanhas, no meio do mato. Lá eles criavam locais de culto pagãos. E esse rei aqui, ele foi extremamente tolerante a isso, né? A vida do monarca era sobremaneira preenchida com coisas que não tinha nada a ver com Deus, que ele descuidava da sua vida espiritual. Faltava tudo na vida dele. Sabe quando você vai deixando de lado o meditar na palavra, deixando de lado o seu momento de oração, deixando de lado as coisas de Deus, deixando de lado a sua meditação, o horário do culto, a meditação no culto. Sabe quando você vai deixando tudo isso de lado? Meu irmão, pense nisso. Quando você deixa de lado essas coisas, outras coisas vão tomando esse espaço. Se outrora esse espaço que você tinha era de ir ao culto e adorar a Deus, hoje esse espaço já foi preenchido por outras coisas. Então imagine hoje como que está a qualidade da igreja hoje. Porque veja bem, nós, antes da pandemia, nós tínhamos culto 4 dias por semana. E tem igrejas ainda que tem culto de manhã e de noite. E nós tínhamos muitos momentos para poder sair da nossa casa e ir para o templo adorar ao Senhor. Hoje nós temos esse tempo extremamente reduzido a ponto que eu não preciso mais colocar uma roupa, um paletó, uma gravata, né? A maioria dos pastores fazem isso, para poder ministrar o culto. Como é que eu estou? Eu estou normal, eu estou de camiseta normal, eu estou em casa. Você entende o que eu estou falando? Então mudou. Isso vai tirar a minha espiritualidade? Não, não é isso que eu estou falando.
Os irmãos podem estar aí com uma roupa que não tem nada a ver para prestar o culto ao Senhor. Não é isso, não é esse conceito que eu estou querendo que você entenda. Eu quero que você entenda que a igreja hoje, as prioridades que outrora era o momento de culto para adorar a Deus, já foram preenchidas com muitas coisas. Preenchida com séries, né? Que é um filme um atrás do outro, que nunca acaba, e tem séries que tem 1000 capítulos, e o cara fica o ano todo preso lá naqueles 1000 capítulos, porque ele quer ver ao final daquela série. E o culto que ele tinha, e a adoração, e o momento de ler a palavra, e ler um livro espiritual, ler a Bíblia, meditar, isso vai ficando cada vez para trás. Aí a síndrome da dependência, ela é justamente esse conjunto de coisas que vão se agrupando, formando um caráter no indivíduo. Porém, esse caráter deturpado, esse caráter que foi ferido, que foi maculado, né? E não é isso que Deus quer de nós. Então observe que parecia que quando o sacerdote Joiada era vivo, Joás, ele, vamos conjecturar, se vestia como crente, andava como crente, etc. Agora, depois que o sacerdote Joiada morre, meu irmão, aflora na vida daquele monarca, faltava tudo nele, tudo do que era espiritual faltava na vida dele. Eu quero que você faça uma reflexão e olhe para você. Como é que está a tua vida espiritual? Falta alguma coisa? Está faltando alguma coisa na sua vida espiritual? Porque se estiver faltando, entenda, você tem que correr aos pés do Senhor, buscar a Deus, porque Deus não mudou. O Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. O mesmo Deus exigente do Antigo Testamento é o mesmo Deus exigente do Novo Testamento, é o mesmo Deus hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Então observe que as faltas na vida daquele monarca fica patente. Ele começou a conduzir a sua vida espiritual, e o povo também, ele começou a conduzir a todos de uma maneira branda, de uma maneira tranquila, sabe? Preenchendo a vida, o espaço que era para a adoração, para os sacrifícios espirituais, ele começou a preencher com outras coisas. E aí ele ia para esses altos, fazer as visitas naqueles cultos pagãos, e lá eles ficavam lá, observando e participando. O envolvimento com o culto era tão pouco que o versículo 4 diz que passou 23 anos em que o templo era para ser reformado, e o rei só foi descobrir que isso ainda não tinha sido concluído depois de 23 anos. Isso prova a falta do cuidado com o templo, com a casa do Senhor, que o rei Joás tinha. E ele já era de mais de 30 anos de idade. Então veja bem, olha o que diz o versículo 4 para você entender melhor. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro da casa, todo o dinheiro das coisas santas, que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa ao rolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo as suas avaliações, todo o dinheiro que eu trouxer à casa do Senhor, voluntariamente para a casa do Senhor. O texto diz que já havia passado 23 anos, no versículo de número 6. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa do Senhor. Então veja bem, olha como destaca no texto o mau cuidado que aquele rei tinha com a casa de Deus. Observe que quando ele ainda era criança, quando ele ainda estava sob a tutela do sacerdote Joiada, obviamente, influenciado pelo sacerdote Joiada, ele assinou um decreto, ele ordenou que todas as ofertas que fossem recolhidas no templo, as ofertas voluntárias, deveriam ser direcionadas para o reparo do templo. O templo estava precisando de uma reforma. E aí o texto revela que passou-se 23 anos e ainda o templo não estava reformado. Ou seja,
Esse cara ficou 23 anos sem ir à igreja. Olha como que estava a situação da vida espiritual do rei Joás. 23 anos sem ir à igreja. 23 anos depois, mas lá nos altos, nos cultos pagãos, ele ia. Mas lá na casa do Senhor, ele não fazia questão de ir. 23 anos depois, ele descobre que, mas não repararam ainda isso aqui? Então vamos mudar aí. E aí resolve, né? Arrumou problema com todo mundo e aí destaca ali, nasce um partidarismo total, que nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. Mas presta bem atenção, a síndrome da dependência espiritual daquele homem. Ele não vai ao templo há 23 anos. Irmãos, presta atenção. Será que você precisa de alguém te empurrar, te amarrar e te levar para a igreja para você adorar a Deus, para você cultuar ao Senhor? Será que o seu coração não tem nem um pouco de gratidão para você agradecer a Deus por tudo que você é, o que você tem, o que você pode, o que você fez até hoje, até aqui, o Senhor? Será que você pode dizer como disse Moisés, até aqui nos ajudou o Senhor? Será que você pode dizer como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Quem quiser ir para lá ou para cá, que vá. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode falar isso? Porque, veja bem, a falta de cuidado com a casa de Deus aqui fica muito patente. Olha lá, o templo precisava de reforma. Este homem, quando era criança, autoriza que fizesse. Passa-se 23 anos. E ele não... Sabe, a falta de cuidado aqui é muito patente. Nós temos também na nossa vida espiritual esse descuidado com as coisas de Deus. Observe que todas as demais prioridades pessoais, aquela pessoa que tem a síndrome da dependência espiritual, ele sabe cuidar. Agora, a questão espiritual, a vida espiritual que nós temos que julgar como mais importante, nós não estamos de fato dando total atenção. Então observe que o texto diz que os cultos feitos nos altos, lá no mato, lá nas montanhas, né, os deuses pagãos, eles estavam funcionando. E Joás sabia muito bem disso. Agora, da casa do Senhor, ele nem lá passava. Ele nem passava perto. Então, veja bem, os versículos 4 ao versículo 6, as incapacidades ficam patentes, né? Ele não sabia lidar com as coisas de Deus, também não se importava, sendo rei, em direcionar pessoas capazes, porque o seu foco estava em outras coisas. Então, nós descobrimos alguns pormenores da vida dele, por que ele era tão descuidoso assim com as coisas de Deus, né? Porque o texto bíblico destaca que ele não se importava em cuidar com as coisas de Deus e também não se importava em direcionar pessoas capazes para fazer a obra de Deus. Porque veja bem, quando você não consegue, o que é que você faz? Ajuda a outro que consiga, mas você contribui para que seja realizada a obra de Deus. Amém? Quando nós não podemos ir, a gente contribui para que outros vá. Vocês entendem o que eu estou falando? Aqui, Joás, ele não faz nenhuma coisa e nem a outra coisa. Ele é incapaz de fazer a obra de Deus e ele também é incapaz em direcionar pessoas capazes para fazer a obra de Deus. Agora, por que ele demonstra tanta incapacidade assim com as coisas de Deus? Sabe por quê? O capítulo 24, versículo 3 diz que, por exemplo, ele tinha 2 mulheres. O texto revela que ele era um homem voltado aos seus desejos. Lembra da síndrome, o conjunto de coisas? Ele era um homem muito voltado aos seus desejos. Então, o monarca, ele tinha 2 mulheres, ele tinha uma vida promíscua, ele tinha uma vida de um imperador, né? Uma vida com muita promiscuidade. Então, por conta disso, essa vida que ele levava afastava-o cada vez mais da casa de Deus e das coisas de Deus, tornando-lhe incapaz de fazer, de sacrificar, de agradar a Deus em alguma coisa. Então veja bem, esse texto, essa expressão do texto revela que quando nós estamos com o coração muito voltado a essas coisas carnais, essas coisas mundanas, vamos cada vez mais nos tornando incapazes
de agradar a Deus em um sacrifício espiritual. Então, esse tipo de pessoa, ele é incapaz de Deus aceitar um sacrifício de louvor, um sacrifício que venha das suas mãos. Meu irmão, olhe para você, faça uma reflexão em nome de Jesus, para que você seja livre deste mal espiritual sobre a tua vida, para que em você flua o desejo, flua a vontade de poder contribuir, de poder ir, de ter a satisfação de ir até o altar e entregar a sua oferta, você mesmo entregar a sua oferta ao Senhor, crendo que o Senhor está recebendo a sua oferta. Cuide para que você mesmo possa orar, né? E crendo que Deus está ouvindo a sua oração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E você receber, seja recíproco da parte do Senhor para contigo, né? Com um avivamento, com algo especial que venha fluir dentro de você quando você se colocar em oração. Cuide para que você, de você mesmo, possa ser produzido dentro de você o louvor que realmente penetre as barreiras espirituais e chegue ao trono de Deus para alegrar o coração do Senhor. Bendito seja o nome. É isso que Deus espera. É nisso que Deus aposta em nós. É nisso que o Senhor tem apostado em mim e em você, que vivamos uma vida pura, uma vida plena diante de Deus, para que o Senhor possa receber a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o nosso culto seja um culto racional, aleluia, e não um culto de desabafo. A maioria das pessoas, o culto dele ou dela é um desabafo, não é um culto racional. O camarada vai e desabafa, ao invés de cultuar a Deus. Eu quero que você entenda com esta palavra, a síndrome da dependência espiritual, que é o nosso tema aqui, ela está contido na vida de muitas pessoas que dizem, entre aspas, que serve a Deus, porque Joás dizia, ele ia junto com o sacerdote Joiada, ele ia à casa de Deus nos eventos sagrados com o sacerdote Joiada. O versículo de número 8 é a apostasia do rei e dos súditos do rei, fica muito patente aqui no versículo 8. O próximo passo da síndrome da dependência espiritual, o próximo passo é justamente a apostasia, né? É o desprezo, a apostasia. Esse conceito apóstata afeta o rei e todo o reino. Observe que os versículos, eles nos revelam aqui, ó, versículo de número 8, diz assim: e consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Olha só, a síndrome da dependência espiritual, ela tão somente é tão perigosa que ela tão somente vai culminar numa apostasia. Observe que o texto revela que eles não mais, eles falaram assim, então, passaram 23 anos. 23 anos passaram, eles não reformaram o templo, a casa de Deus. E aí quando o rei agora manda um recado e reclama com ele, por que agora vocês não fizeram? Por que até agora vocês não fizeram? Então vamos fazer o seguinte, pode parar de pegar as ofertas aí que foram autorizadas e agora vamos mudar aqui o jeito de fazer. A Bíblia diz que os sacerdotes se ofenderam. Eles se ofenderam e falaram, tá bom, então a gente também não vai fazer nada. Você já ouviu alguém assim? Não, a gente também não vai fazer nada. A gente nem vai colher oferta de ninguém e também a gente não vai pôr a mão para arrumar, para reformar o templo, coisa nenhuma. Você já ouviu a gente assim? Você já ouviu alguém assim? Eu já tive experiência assim. Já dirigi igreja que eu fiquei lá reformando, lá pintando sozinho. Né? De 100 pessoas era eu e mais 2. Porque os outros não queriam pôr a mão de jeito nenhum. Né? Como que Deus, o próximo passo o próximo passo da síndrome da dependência espiritual é justamente a apostasia. A apostasia leva à morte espiritual. Eu trago isso aqui, biblicamente falando, é fato que a apostasia ela traz a morte espiritual. Então os sacerdotes aqui, fica patente o partidarismo que havia.
não queriam mais pelejar as coisas sagradas do Senhor, não queria mais reparar o templo, e era tão importante, né? Não queriam mais reparar o templo, que era tão importante para a adoração, né? O serviço ao Senhor, mas o partidarismo entre si, eles não queriam reparar o templo, mas já havia passado 23 anos, ao invés de se arrependerem e se voltar para de imediato e pôr as mãos nas coisas sagradas e realizar a obra de Deus, sabe o que eles fizeram? Disputaram entre si, fizeram biquinho. Eu também não vou fazer. Você já ouviu gente assim? Com a minha experiência pastoral, eu já vivi muito isso na igreja. De pessoas que, ao invés de fazer a obra de Deus com amor, com dedicação, eles são espiritualmente dependentes de que tenha alguém do lado dele ou dela, para que ele ou ela possa fazer alguma coisa. Sabe quando o camarada está vendo ali a necessidade, está patente ali, ele pode fazer, mas ele fica esperando alguém mandar para ele fazer. Ele nem se disponibiliza. Sabe, às vezes o pastor está tão ocupado, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Poxa vida, eu tinha que colocar aquela lâmpada ali, que está sem uma lâmpada ali, mas o pastor, ele está vendo que ali está sem uma lâmpada e ele não... Tanta coisa na cabeça, ele não conseguiu tempo, ele não pensou, e várias pessoas viram que ele estava sem a lâmpada e não apareceu um para dizer assim: pastor, eu posso colocar aquela lâmpada ali? Ou chegar lá e colocar a lâmpada como sinal de agradecimento, de adoração a Deus. A síndrome da dependência espiritual, que precisa de alguém para fazer determinadas coisas para Deus. Meu irmão, presta bem atenção aqui que eu estou encerrando a mensagem. Se você ficar esperando nas pessoas para você realizar algo para Deus, o próximo passo para a sua vida é a apostasia espiritual. Então eu quero com esta palavra te despertar em nome de Jesus, para que você desperte que a vida espiritual ele não deve ser uma síndrome de dependência. Não, a vida espiritual não pode ser uma síndrome de dependência. Não pode ser e nem deve ser uma síndrome de dependência. A vida espiritual deve ser um conceito próprio, um conceito honroso, um conceito particular, um conceito de compromisso. Você para com o Senhor, você dobrar o joelho e buscar ao Senhor, você ir até o altar do sacrifício e levar o teu sacrifício ao Senhor, você produzindo dentro de você um louvor que adore verdadeiramente o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus amados? Eu espero com esta palavra despertar você. A síndrome da dependência espiritual, ela pode causar grandes prejuízos ao reino de Deus, e não somente ao reino de Deus, como a nós mesmos, a si próprio. Então entenda, quando você fica na igreja, participando de um grupo, de uma comunidade, né? O que é comunidade? O que todos têm em comum, né? Quando você participa de uma comunidade ou de uma igreja e você fica esperando um pelo outro, ao invés de se disponibilizar, sabe? Se disponibilizar, eu quero, eu posso, eu faço, pôr a mão para fazer. Se ao invés de você se disponibilizar, você entrar na síndrome da dependência do outro, o próximo passo é a apostasia espiritual. Tem muitas pessoas que começou muito bem no início do ano servir a Deus, mas ela não chegou na metade do ano, ou ele não chegou na metade do ano. No final do ano ele já está na balada, já está em outro conceito, já está nos altos, como fazia Joás, menos ligando para as coisas na casa de Deus. Amém? O texto revela que o templo estava lá, precisando de reforma. Tinha ali milhares de pessoas fazendo vista grossa a algo que já havia sido autorizado. Glória a Deus. Autorizado para que fosse feito. E não só autorizado, havia sido concedido todos
os materiais necessários, o dinheiro necessário para que se fosse feito. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando o dinheiro, a provisão que estava vindo de Deus para poder reparar o templo, eles estavam pegando e usufruindo, gastando para si próprio. E não estavam fazendo a obra de Deus, porque estava todo mundo fazendo vista grossa. Por quê? Por conta da síndrome da dependência espiritual. Um esperando pelo outro. Eu quero que você faça uma avaliação aí da sua vida espiritual. O que é que você está esperando pelo outro fazer? E sendo que você pode fazer. Então, em nome de Jesus, desperte com essa palavra para que você não caia no laço da apostasia espiritual e não venha morrer espiritualmente. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente com esta palavra. Seja avivado, seja edificado com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar fazendo uma oração. Se porventura tem alguém que queira se reconciliar com Deus, nós estamos em um culto. É um culto aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Tira da sua cabeça o púlpito, igreja. Vai demorar um pouquinho ainda. Calma. Nós estamos em culto, adorando ao Senhor. E o Senhor se faz presente em nosso meio. Amém? Você pôde sentir a presença de Deus aí? Diga amém. Se você pôde sentir aí da sua casa, glória a Deus. O Senhor está conosco. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar. Se tiver alguém que queira se reconciliar com Deus, ou aceitar a Cristo como Salvador, se manifeste, nos procure, tá bom? Nós iremos recebê-lo, iremos instruí-lo, né? Iremos fazer o papel do sacerdote joiada, ser o teu guia, o teu tutor, ministrando sobre a tua vida, abençoando a sua vida, dando a cobertura espiritual sobre a sua vida, tá? E nós aprendemos aqui no texto que a cobertura espiritual ela vai ter efeito se você que está recebendo a cobertura souber aproveitar tudo isso. Amém? No caso de Joás, ele não soube aproveitar o grande homem de Deus que estava do lado dele, ensinando ele. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Tem algum pedido de oração aí? Dá uma atualizada aquele ali. que a gente já pediu.